Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática EJA segunda fase. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de número 4 traz como objeto de conhecimentos juros compostos, detalhamento, situações problemas que envolvam a taxa de juros compostos. Todo mundo preparado? Então vamos à nossa aula. Muito bem, agora que estamos todos preparados, vamos dar início à nossa aula. Então, me acompanhe na cartela. Então, primeiramente, vamos ver aqui a definição de juros compostos. Então, os juros compostos são recorrentes nas relações comerciais, nas compras parceladas a longo prazo, nos investimentos, nos empréstimos e até mesmo no simples atraso de pagamento de contas. Ou seja, no caso aí nós temos uma recorrência de juros sobre juros, que é o que é utilizado normalmente no mercado, né? Às vezes você pega e vai fazer um financiamento, ou então você vai realizar a compra de um determinado bem a longo prazo. Então, são parcelas fixas. No entanto, os juros compostos já está embutido dentro do valor das parcelas. Então, é muito importante que a gente se aproprie aí desse tipo de conhecimento, de habilidade, né, que é situações, problemas envolvendo juros compostos, para que a gente possa ter uma ideia de previsão de gastos, né, que será feita em determinada transação comercial. Muito bem. A fórmula dos juros compostos é calculado por juro composto dado pela essa fórmula aqui, ó. M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, nesse caso aqui, de juros compostos, nós temos aqui o cálculo do montante, certo? O capital representa o valor que você tem de início da transação, certo? E aqui nós temos o 1, que é um valor, um parâmetro que ele é constante, ele vai estar sempre presente. E o nosso I, né? Que é a nossa taxa e o tempo, né? Nós temos aqui, né? Montante, que é representado pela letra M, é o valor final da transação, certo? Ou seja, após você pegar o seu capital e investir em determinada taxa por um determinado período, né? Esse M é o que você vai resgatar após o fim dessa transação comercial. Então, o montante, né, é calculado, né, pela soma do capital com os juros. É o nosso caso aqui. Então, nós vamos ter aqui, né, o capital, que é o primeiro valor investido, né? Conhecemos como capital o valor inicial da negociação, ou seja, ele é o valor de referência para calcularmos os juros, né, com o passar do tempo. A taxa é a porcentagem cobrada em cima do capital a cada instante, né, sempre representado pela variável I na fórmula. Essa taxa, né, pode ser ao dia, né? Na época do overnight, na década de 80, era muito comum, né, todo dia ter uma taxa percentual para aquele rendimento, né? Nessa época, a inflação, né, tinha valores absurdos por conta dessa taxa que era feita todo santo dia. Ela pode ser também ao mês, né, representado por AM. Pode ser ao bimestre ou ao ano, representado pela sigla AA. A taxa de juros, né, nada mais é do que uma porcentagem, geralmente é representada na forma percentual. Porém, para calcular-se o juro composto, é importante escrevê-la sempre na forma decimal, para facilitar os cálculos, né? Se nós temos uma taxa, está representada, por exemplo, 3%, vale relembrar que essa expressão aqui, né, esse número expresso em forma de porcentagem, nada mais é do que uma fração centesimal, ou seja, nós temos aqui o 3 dividido por 100. Isso daqui vai ser igual a quanto? Dividindo por 3, né, nós sabemos que, como número natural, tem uma vírgula imaginária do lado direito, então nós vamos deslocar essa vírgula 2 casas
para a esquerda. E nós vamos obter então aqui a forma decimal da nossa taxa percentual, que é dada em porcentagem. Muito importante isso daqui. Outra coisa importante, né, é nós sabermos que esses valores, né, eles devem estar diretamente proporcionais, né? O tempo, né, em que o capital ficará aplicado, é importante que, ó, a taxa e os juros estejam sempre na mesma unidade de medida. Como assim? Se o tempo é em dias, né, então a taxa também deve estar em dias. Ou você converte dependendo do tempo, né? Vamos supor, 60 dias. Então você já sabe que 60 dias equivale a 2 meses. Se fossem 90 dias, então nós teríamos aí o quê? 90 dividido por 30, né? 3 meses. E assim sucessivamente. Então você geralmente tem essas duas opções. Ou pega e converte o tempo para a unidade da taxa, ou converte a taxa para a unidade do tempo. O importante é não esquecer que essas duas variáveis devem estar na mesma unidade de medida, certo? E juros? Os juros, né, no caso aí, é a diferença entre o montante e o capital inicial. Você já calculou o montante. Quem é o montante? O montante é igual a quem? Ao capital, que multiplica 1 mais a nossa taxa, isso elevado a um determinado tempo. E os juros vai ser justamente o quê? É a diferença entre o montante calculado e o capital inicial. Esse daqui é o nosso juros. Então, deve-se prestar muita atenção no comando das questões, né? Para que você não confunda a resposta. Aí você pegou e calculou o montante. Mas a questão não está pedindo para você calcular o montante. O comando pede para que você calcule os juros. Então, tem que ter muito cuidado nesses distratores, principalmente em avaliações externas, em que eles costumam muito fazer esse tipo de artifício aí, para testar justamente, né, verificar justamente se você está fazendo a interpretação correta da questão, certo? Pois bem, no caso aqui, certo? Em determinadas questões, é importante que a gente, né, tenha conhecimento dos comandos dessa ferramenta aqui, da nossa calculadora científica, correto? Por quê? São casos, né, em que você, para poder desenvolver, vai ter que recorrer a uma ferramenta dela aí, né, que é uma base elevada a um expoente. Então a calculadora científica é um tipo de calculadora mais complexa do que a comum, indicada para uso acadêmico e técnico, capaz de realizar operações matemáticas mais avançadas. Ela é um equipamento bastante utilizado por estudantes nas áreas de engenharia, arquitetura, economia e ciências exatas de um modo geral. No caso, estatística, física, química e entre outras, certo? Muito bem. Daqui a pouco nós vamos ver aqui como é que nós vamos trabalhar com isso daqui. Então, para otimizar a realização de determinados cálculos envolvendo juros compostos, é importante ter o domínio de alguns comandos com a calculadora científica. Então vamos ver alguns exemplos para que possamos nos apropriar de tais comandos. Aí vocês devem se questionar. Mas professor, né, em avaliações externas, certo? A gente fica impossibilitado de utilizar as ferramentas, né, que a calculadora científica apresenta. Concordo contigo. Mas aí existe uma diferença. Quais são? Em avaliações externas, quando você trabalha, né, com questões que envolvam cálculos um pouco mais complexos, que dão um pouco mais de trabalho, geralmente ela vem informando, né, ela dá essa informação para que você possa desenvolver o cálculo. No entanto, é importante também que, como estudante, né, do ensino médio, a gente tenha conhecimento de utilizar essa calculadora científica. Outro detalhe, professor, mas nós não temos uma calculadora científica como foi exposta aí na imagem da cartela. Sem problema.
todo telefone celular, né, possui esse recurso. Ou você entra na calculadora do telefone celular, aí você está na posição vertical, coloca ela na posição horizontal e ela já entra no modo calculadora científica. Ou outros aparelhos celulares não possuem esse recurso, né? E você vai ter que ir no menu lá e escolher qual é o modelo de calculadora que você pretende utilizar no seu celular, beleza? Então vamos aí para a nossa próxima cartela para ver aí como é que a gente vai trabalhar com esse recurso aí. Muito bem, então vamos identificar aqui a ferramenta, né, que nos possibilita trabalhar com isso daqui. Então nós temos aqui o primeiro exemplo, vem da Escola Superior de Armas, né, de 2014, e diz o seguinte, né? Um capital de R$1.000 foi aplicado a juros compostos a uma taxa de 44% ao ano. Se o prazo de capitalização for de 180 dias, o montante gerado será de... Aí temos as nossas alternativas, né? Letra A, R$1.440, letra B, R$1.240, letra C, R$1.680, letra D, R$1.200 e letra E, R$1.480. Muito bem. Então, quando nós pegamos uma questão dessa, que vem lá, né, de uma banca assim, externa, né, que vem com questões já elaboradas de uma forma que faça com que o candidato, né, esteja bastante atento na interpretação da mesma. Então, quando você pega uma questão como essa, ela é bem direta, é bem concisa, né? A gente já observa de cara aqui, nós temos aqui na variável do capital o valor de R$1.000. Nós temos o valor da nossa taxa aqui, que é de 44% ao ano. Então, ó, nós já observamos que a nossa taxa aqui está ao ano. Porém, o tempo aqui, ele está dado em dias. Então, isso daqui, ó, é importante. Nós temos que, né, trabalhar com as variáveis na mesma unidade de medida, correto? Muito bem. Então, nós temos aqui os dados, né? Capital R$1.000, taxa 44% ao ano, tempo 180 dias. Vamos calcular o nosso montante. Muito bem. Então, ó, reforçando aqui. Devemos lembrar que a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade de medida. Portanto, vamos converter o tempo que está dado em dias para anos. Então temos, né, 180 dias é o mesmo que quanto? 6 meses, porque nós vamos dividir isso daqui, né, por 30. Simplifica aqui, 18 dividido por 3, né, 6. E 6 meses, né, é a mesma coisa que 0,5 ano. Lembrando que o ano bancário, ele é de 360 dias. Agora basta multiplicar, né, aplicar a fórmula com o auxílio da nossa calculadora científica. Aí temos a nossa fórmula aqui, né, C igual a M, né, igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir os parâmetros, certo? Da fórmula pelos dados do problema. Nós sabemos que o nosso capital é de quanto? R$1.000. A taxa, né? 1 mais a taxa, que é 44%, elevado ao tempo, que é de quanto? 0,5 ano. Feitas essas substituições, agora vamos para o cálculo. Pessoal, como se trata de uma expressão numérica, né? A gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro vamos realizar as operações que estão dentro do parêntese. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, né, é converter essa taxa aqui, que está em forma percentual, em forma decimal. De que forma? Dividindo por 100. Então nós vamos ter o quê? Montante igual a 1.000, certo? Que multiplica 1 mais 44% é o mesmo que 0,44. Né? Lembrando que basta, para obter a forma decimal, basta pegar a taxa e dividir por 100, elevado a 0,5. Perfeito. Agora que fizemos essa conversão aqui, vamos efetuar essa operação aqui, essa adição. Então, o montante vai ser igual a quanto? A 1.000
que multiplica 1 mais 0,44 elevado a 0,5. Então, como eu estou somando aqui, né? 1 mais 0,44, qual vai ser o resultado dessa adição? Né? Vai ser 1,44. Portanto, vamos ter o montante igual a 1.000, que multiplica 1,44 elevado a 0,5. Beleza. Aí, pessoal, é que vem a questão da utilização da nossa calculadora científica, certo? Então, nós temos aqui algumas teclas, né? E nós vamos trabalhar aqui com essa tecla que está embaixo desse M maiúsculo, acompanhado de um sinal de adição, né? Que é a memória. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos digitar o nosso valor decimal, ó, 1,44, e apertar nessa tecla que está bem embaixo desse M mais aí, que é x elevado a y. Então, vamos ter aqui x elevado a y, certo? E o nosso expoente, qual é o nosso expoente do nosso problema em questão? Não é 0,5? Então, digita aqui 0,5. E vamos ter o nosso valor aqui, certo? Então, vamos voltar aqui. X, né, elevado a y, tal, elevado a 0,5. Perfeito? Muito bem. Então, nós vamos ter esse resultado aqui, ó. 1,44, x elevado a y, né? E em seguida vem o valor do expoente, que é 0,5. Esse valor aí é de 1,2, que é justamente o valor que vai aparecer na próxima linha do nosso desenvolvimento. Correto? Nós vamos ter aqui, ó, exatamente o resultado dessa operação. Professor, mas no caso aí, de nós estarmos trabalhando aí, né, numa variação que seja, né, não seja permitido o uso dessas tecnologias. Como eu falei agora há pouco, a própria questão vai te dar argumento e condições para que você possa desenvolvê-las. Se nós não tivéssemos aqui a possibilidade de utilizar a calculadora científica, como é que nós poderíamos resolver isso? Nós poderíamos ter o quê? Fazendo aqui ao lado, né? Isso daqui é 0,5. Olha só. 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Certo? Aí nós vamos ter o quê? 1,44 é a mesma coisa que 144 dividido por quanto? Por 100, porque eu tenho duas casas decimais, então foi... Isso tudo aqui está elevado a 1 sobre 2. Ora, como é que eu faço aqui? Posso transformar esse expoente aqui fracionário em uma radiciação. Como é 1 sobre 2, então fica sendo raiz quadrada de 144 sobre 100. Correto? Muito bem. Aí, ó, retiro a raiz quadrada do numerador, certo? Raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 100 é 10, né? Dividindo 12 por 10, eu encontro 1,2. Dá um pouco de trabalho? Dá, mas a questão, ela te dá condições para desenvolvê-la manualmente. Como nós precisamos aqui nos apropriar dessas habilidades tecnológicas paralelamente, concomitantemente, né? Achei interessante mostrar para vocês aqui como se faz esse cálculo com o auxílio da nossa calculadora científica. Muito bem. Agora que nós desvendamos o mistério dessa operação aqui, né? Que 1,44 elevado a 0,5 dá 1,2, passamos para o nosso próximo passo aqui, que é multiplicar 1.000 por 1,2. Então, vamos deslocar aí a vírgula 3 casas para a direita e vamos encontrar este montante aqui, que é de 1.200. Beleza. Só que, né, no nosso comando, esse valor aqui é o que a questão estava pedindo, correto? Ó, o montante será de R$ 1.200. Porém, devemos ficar atentos, né, como foi falado anteriormente, para que, se uma questão dessa também já não pedisse o montante, e sim os juros. Então, qual seria os juros aqui? Os juros seria o quê? A diferença entre o capital, o montante, né, pelo capital. Qual é o montante? O montante foi 1.200. Menos o capital, que foi quanto? Foi 1.000, não é isso? Então, nós teríamos aqui
1.200, né, menos 1.000, encontraríamos os juros igual a 200. Porém, a questão, ela não pediu esse valor aí, né, para determinarmos o valor do juros, e sim o valor do montante. Muito bem, vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui vem da UFT de 2022, que foi adaptado aqui para nós, né? Muito bem. Miguel fez um empréstimo de R$1.000 em um banco por um prazo de 12 meses. A juros compostos de 2,8 ao mês. Então, de cara aqui, nós já podemos observar que tanto, né, o tempo como a taxa estão na mesma unidade de medida. Então, é um trabalho a menos que nós vamos ter. Perfeito? Capitalizados ao fim de cada mês decorrido. Quanto deverá pagar ao banco aproximadamente ao final de 12 meses? Então, no caso aí, né, vai ser o montante, né, que ele vai pagar após o término desse empréstimo. Então, vamos descobrir aí quanto Miguel vai estar devendo para o banco depois de um ano. Temos os nossos dados, são importantes, né? Capital igual a R$1.000, a taxa 2,8% ao mês e o tempo igual a 12 meses. Então vamos lá, a pergunta, né? Qual é o montante? Muito bem. Jogamos na nossa fórmula. Montante, né, é igual ao capital mais 1 mais I, né? Isso entre parênteses elevado a T, correto? Lembrando que esse 1 aqui ele faz parte da expressão, da fórmula, então ele sempre vai aparecer. O que vai ficar mudando aqui vez ou outra vai ser o capital, né? A taxa e o tempo, certo? Muito bem. Aqui vamos só substituir, né? Montante é igual, né, a 1.000, que é o nosso capital, que multiplica 1 mais a taxa que é de 2,8% ao mês. Isso daí é elevado a 12. Né? Lembrando que um ano, né, corresponde a 12 meses, então, e a taxa foi dada de 2,8% ao mês. Ok. Então, convertemos aqui, né? Repetimos o início da expressão, montante igual a 1.000, que multiplica 1. O que foi feito aqui, né? Nós pegamos essa taxa aqui, que é de 2,8, e vamos dividir por 100. Então, a vírgula vai se deslocar 2 casas para a esquerda. Então, como não há um dígito, né, significativo antes do 2, né? Então, eu vou ter que acrescentar o 0. Então, eu vou ter 2,8, 0, né? Saiu do 2, acrescento o 0, mais um outro 0. Então, está aqui o deslocamento da vírgula, que foi de 2 casas. Então, convertemos aqui a taxa para número decimal. Aí temos, né, o cálculo aqui, né, para ser realizado dentro desse parêntese aqui. Então, quem vai ser o nosso montante? O nosso montante vai ser igual a 1.000, que multiplica, né, a soma desses dois valores aqui, né? 1 mais 0,028 elevado a 12. Então, somando aqui, vamos encontrar o total de 1.000, 1,100, né, que multiplica 1,028 elevado a 12. Então, observamos aqui, né, que já fica um negócio assim mais complicado, né? Certo que a questão ela foi adaptada para que a gente justamente utilizássemos a nossa calculadora científica aqui. Muito bem, então vamos ao cálculo aqui. Qual é a base que nós vamos trabalhar aqui? É 1,028. Isso vai estar, né, elevado a 12. Então, qual é a tecla que nós usamos? X elevado a Y, que está aqui debaixo da nossa memória positiva. Está aqui, ó. X elevado a Y. Qual é o expoente? 12. Então, vamos ter o resultado aqui de 1,393, que é o valor, né, obtido aqui na nossa próxima linha. Então, o resultado
dessa potenciação aqui, ó, vai ser esse valor aqui, 1,392. Agora, basta, né, nós multiplicarmos o valor aqui do capital pelo resultado dessa potenciação e vamos deslocar a vírgula 3 casas para a direita, né, porque nós temos 3 zeros aqui. Então vai ficar 1.392. Ou seja, no caso aqui do nosso Miguel, certo? Ele vai ter aí esse valor aí para repassar para o nosso banco. Então devemos ter muito cuidado aqui, né, com esse tipo de transação, principalmente se envolvendo juros compostos. Por quê? O que demanda aí nessas questões que envolvem juros compostos, principalmente se tratando de questão familiar, questão de empréstimo, débito, multa, que esses juros em algumas instituições financeiras, ele chega a ser abusivo. Então, se você não tiver ideia de como calcular esse montante, como ele é feito a transação ao longo do mês, você vai ver que está pagando uma taxa absurda, né, de empréstimo de um determinado capital ao longo de um tempo e que às vezes não compensa. No nosso caso aqui, né, nós temos a situação para o Miguel. Ele deverá pagar aproximadamente ao banco, né, o valor de R$ 1.392. Observem que nós utilizamos os valores aqui fictícios, né, de apenas R$ 1.000. Utilizamos uma taxa de juros pequena. No entanto, em determinadas situações, principalmente envolvendo empréstimos, essas taxas chegam a ser um pouco maiores, né? Chegam a ser 4%, 5%, e esse valor consideravelmente, né, vai aumentar da mesma forma. Então, o que fica aqui para a nossa aula de hoje, né? Hoje nós tivemos aí a oportunidade de nos familiarizar com a fórmula de juros compostos, tivemos a oportunidade de trabalharmos com uma ferramenta poderosa que é a nossa calculadora científica, né? Saber a ferramenta necessária para desenvolver determinadas questões envolvendo juros compostos. Lembrando que quando se trabalha com juros compostos em avaliações de larga escala, classificatórias, eliminatórias, esses cálculos envolvendo números decimais e expoentes extremamente altos, esses dados operacionais já fazem parte da questão. Vem informando na questão o valor daquela operação em específico. Você só vai precisar saber substituir essa informação no momento certo do seu desenvolvimento. No mais, queridos alunos, por hoje é só.